Mas amém, vocês estão felizes? Glória a Deus, glória a Deus. Que a glória de Jesus encha esse lugar, amém? Você está pronto para a glória de Jesus encher esse lugar? Então abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para que a orla de suas vestes encha o templo e esse lugar seja cheio da presença de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que os corações dessa manhã continuem num processo de se render ao Senhor, Pai. Que os corações estejam prostrados diante da Sua presença, Pai. Nós queremos a Sua presença, nós estamos com os ouvidos e os corações abertos, Pai, para entender aquilo que o Senhor quer para esse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 6. Isaías 6 a partir do versículo 1. Eu vou lendo aqui porque senão Lucas já me chuta aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo com lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei dos reis e Senhor. Dá para tirar o microfone, né? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo à sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, com um alicate. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Glória a Jesus por isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Você pode dizer comigo? Eis-me aqui. Glória a Deus. O rei Uzias, dá uma água para mim, por favor, estou com você. O rei Uzias teve o seu coração desviado do Senhor. Ele já não andava mais nos caminhos de Deus, não satisfeito, obrigado, mano. Não satisfeito em ter o poder político, econômico, ele tinha tudo nas mãos, ele queria também o poder religioso, ele queria o poder sobre o templo. E aí um dia ele pegou e tomou o incensário da mão do sacerdote e entrou no templo sem autorização para oferecer sacrifício. Ele já tinha todo o poder já que ele imaginava. Como eu disse, dos reis, tinha poder sobre os militares, economia, sobre tudo. Mas ele, não satisfeito, ele queria também o poder sobre o templo. Então ele entra diante do Santo dos Santos para oferecer um sacrifício. E aí o texto vai falar que o Senhor feriu Uzias. Ele feriu Uzias com lepra. E os sacerdotes entraram atrás dele, percebeu que ele estava com lepra e já tiraram ele de lá do templo, expulsaram ele de lá. E sendo expulso do templo, ferido com lepra, clamou pela misericórdia de Deus, mas não foi ouvido. Nesse momento, Uzias é ferido por um juízo de Deus e morre. E aí Isaías entra no templo para buscar Deus. E quando ele começa a buscar Deus, os seus olhos se abrem e ele começa a reconhecer quem Deus é. Ele começa a ver o Senhor exaltado, assentado sobre um alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchia o templo. E ele via que cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o seu rosto e 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É impossível estar diante da face de Deus e não dizer Santo, Santo e para sempre Santo. Naquele momento que ele entra no templo para buscar uma resposta, os olhos dele se abrem e ele percebe que, apesar do governo humano ter sido abalado, o governo soberano de Deus
jamais será abalado. Querido, você não entendeu, o governo de Deus jamais será abalado. O mundo passará, as suas vontades, a economia, tudo passará, mas a vontade de Deus e o governo de Deus jamais será abalado. Jamais. A nossa nação, a nossa economia, os nossos governantes podem todos serem abalados, corrompidos, corruptos. O nosso Deus é íntegro, Ele é santo, Ele é poderoso. Não existe outro nome como o nome de Jesus, não existe outro Deus como o nosso Deus. O trono de Deus continua sendo estabelecido sobre todas as coisas, sobre todos nós, para sempre e sempre. Ele tem todo o poder, e Deus não apenas está sentado sobre o trono do universo, de onde Ele governa todas as coisas e todos nós, mas o texto diz que a orla de suas vestes enchia o templo, se estende por todo o templo. Uzias foi ferido pela ira de Deus exatamente porque ele desejava ter algo que não era para ele. Ele desejava ter o poder nas mãos, não apenas aquele poder externo, mas o poder religioso, o poder do templo. Mas esse poder não era confiado a ele, era confiado ao sacerdote. E o texto diz que o nosso Deus não apenas tem o controle sobre tudo e sobre todos, mas Ele tem o controle também sobre a sua igreja. Deus tem o poder sobre a sua igreja, você está comigo? Deus tem o poder sobre a sua igreja, Ele controla a sua igreja. Sabe o mais impressionante de tudo isso? Que apesar do homem se corromper e sempre tentar buscar o poder, sempre tentar buscar o poder e se corromper, toda vez que o homem chega no poder, sobe na plataforma, ele se corrompe. Mas a notícia é que Deus tem todo o poder e o seu caráter continua sendo inabalável. Nosso Deus soberano, com o caráter inabalável. Esse é o Deus que nós servimos, Ele permanece santo, Ele continua sendo o Senhor dos exércitos. Essa é a realidade da visão que Isaías teve, querido. Essa é a realidade que ele viu a Deus. Ele não viu um Deus abalável, sujeito a mudanças pelas circunstâncias. Ele viu um Deus poderoso, soberano sobre toda a terra, sobre a sua igreja. Oh, meu Deus do céu, você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Não existe nada dentro da nossa realidade que foge das mãos de Deus. E hoje é um dia muito especial para você crer nisso. Não existe nada dentro da nossa realidade que foge do controle e do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Essa é a realidade que nós precisamos contemplar todos os dias. Nós precisamos contemplar de que nada e nem ninguém pode abalar o reino de Deus. Apocalipse 4 fala que João também teve os seus olhos abertos, como Isaías, e viu o Senhor assentado sobre um trono. João estava lá preso, enquanto a igreja estava sendo assolada e perseguida, e João não podia fazer nada para socorrer a igreja. E o texto bíblico de Apocalipse diz que os olhos de João se abrem e ele vê o Senhor. Aparentemente as circunstâncias às vezes podem nos fazer entender que Deus perdeu o controle da história, que Deus perdeu o controle da nossa vida, mas isso é uma grande mentira que o diabo quer colocar na igreja de Jesus. Deus nunca perdeu o controle da história, Deus nunca perdeu o comando da sua vida. Ele continua tendo sempre todo o controle. A igreja está sendo perseguida, Deus está no controle. A igreja está sendo assolada, Deus está no controle. Parece que tudo vai pior, Deus está no controle. Porque pode parecer aos nossos olhos que está indo de mal a pior, mas aos olhos de Deus é sucesso. Aos olhos de Deus Ele está no controle. No final das contas o Cordeiro vem, ou melhor, o Cordeiro já venceu. Peraí, o Cordeiro já venceu. Glória a Deus, o Cordeiro venceu. No final das contas, nós estaremos para sempre no reino, como Flávio disse, o reino que nós já estamos contemplando, o reino que nós já estamos vivendo. O reino de Jesus é soberano. E deixa eu te dar uma notícia: nada pode abalar o governo de Deus, nada pode parar a igreja de Jesus. Você crê nisso? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja. Sobre o governo de Jesus está tudo bem. Sobre o governo de Jesus não existe
não existe circunstâncias ruins, não existe altos e baixos. O reino de Deus, ele é constante. Como o Richard gosta de dizer, a igreja de Jesus, a igreja poderosa e viva, ela vai muito bem, obrigado, sempre, independente de qualquer coisa. É isso que nós precisamos ter, os nossos olhos abertos. E aí o seguinte, para finalizar, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. E o texto de Isaías diz que os serafins rodeando, cantando e olhando uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo. A terra inteira se enche da sua glória, e a casa toda se enche de fumaça. E então Isaías diz: ai de mim, porque ele não podia contemplar aquela beleza da santidade de Jesus. É impossível, querido, entender o governo poderoso de Deus sem nos depararmos com a nossa miséria. É impossível você olhar para a face de Jesus, ver o quanto Ele é santo, sem nos deparar com a miséria que nós somos. Isaías vê a glória de Deus e ele se prostra dizendo: ai de mim, porque eu sou um pecador de lábios impuros. O que Isaías está dizendo é que as palavras que saem dos seus lábios revelam a decadência do seu caráter. É isso que ele falou. Isaías tinha lábios impuros, e quando ele abria a boca, ele entendia que o caráter dele era ruim. Mas o caráter de Deus não muda, querido. Nós queremos, em nome de Jesus, ter o nosso caráter como o nosso Deus soberano. O caráter do Deus soberano é o que eu quero na minha vida. Assim como aquele anjo feriu a boca de Isaías com a brasa de fogo, eu quero que muitas vezes os meus lábios sejam feridos, para que eu tenha o caráter de Jesus, para que eu seja curado dos meus pecados, para que eu seja curado das minhas iniquidades, e para que o meu caráter seja cada vez mais parecido com o do meu Senhor. É isso que nós queremos. Nós queremos estar sobre o governo de um Deus soberano, um governo imutável, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor Jesus por tudo.